Aqui a frase é outra, devolva eles. Ela é Luciene e ele chama-se Ronaldo. Os dois são professores. Eles são casados. E um casamento que caminha muito bem, tem 2 filhos, Pedro e João. E esses 2 filhos, né, já meninos, um de 10, outro de 6, mas a situação financeira do casal é ruim. E torna-se ainda pior porque as discussões começam. E no que as discussões começam, um dia Ronaldo vai e bate na esposa. E ali presenciando está o filho mais velho. Ela para, nunca tinha acontecido, ela vai e resolve se separar. Ela resolve se separar e ao resolver se separar tem que estabelecer um critério para o pai, né, visitar os filhos. E eles se acertam. Moram aqui na região metropolitana de São Paulo. Chega um determinado momento, e esse momento se aproxima, é carnaval. É o dia dele pegar os 2 filhos conforme ficou combinado. Ele pega as crianças. Luciene, até esse momento, não sabe do paradeiro dos filhos. Ela conseguiu apenas, e já tem algum tempinho, falar com um dos filhos pelo Zap. E o garoto disse, não, mãe, eu e meu irmão estamos aqui com o papai no interior de São Paulo. Mas isso é uma resposta que há de se apagar. Por quê? Porque a partir daí, ninguém, absolutamente ninguém, pelo menos até agora, ninguém sabe onde pai e as 2 crianças estão. Luciene já tentou contato de tudo que é jeito. E para ela, a única esperança é a mão de Deus, porque ela já não sabe mais o que fazer com os filhos que a essa altura, já pode-se dizer, foram raptados pelo pai. Põe no Cidade. Uma mãe que teme nunca mais poder reencontrar os 2 filhos. É sufocante, né? Você não dorme, você não come, você não respira, como se faltasse um ar para você. Você olha para você e você não se enxerga sem os seus filhos. O responsável pelo sofrimento da Luciene e a distância dela dos filhos é este homem, Ronaldo, de 46 anos. Ele é pai dos 2 meninos, Pedro, de 10 anos, e o João, de 6. Ele raptou os filhos. A mulher tem a guarda dos 2. Ronaldo, segundo Luciene, arquitetou um plano para separar a mãe dos pequenos. Ele estava inconformado com o fim do relacionamento e acreditava que, tirando os filhos de perto de Luciene, a mulher iria sofrer. E foi exatamente o que aconteceu. 1 mês de dor. Um homem descontrolado que perdeu o casamento, mas não queria perder os filhos. Então, ele arquitetou um plano. Tudo parecia ir bem. As visitas aconteciam de comum acordo. Não havia dia e horários estipulados. Como Luciene nunca teve problema com o ex, confiava nele. Mas nas últimas semanas, o comportamento do Ronaldo estava diferente. As crianças, elas ficavam aqui na casa com a mãe. Todas as vezes que o Ronaldo queria vir até aqui para buscá-los, para levar para uma viagem ou um passeio, o procedimento era o mesmo. O Ronaldo conversava com a Luciene apenas por um aplicativo de mensagens.
Combinava a hora de buscar as crianças e também a hora de trazê-los até aqui. Nada mais do que isso. Só que depois que os filhos foram levados por ele, a Luciene tentou contato. Conseguia conversar com o filho mais velho. E o filho mais velho também tem este aplicativo de mensagens. E foi justamente através dele que a Luciene percebeu que algo estava estranho. O filho estava falando com ela de uma forma bem diferente. E quando ela entrava em contato com o Ronaldo também dava indícios de que algo iria acontecer. Ele sempre dava indícios assim, de que daria tudo certo, de que isso logo se resolveria e de que o lugar deles não era aqui comigo, que o lugar deles era lá com ele, pai, porque eles nasceram lá, eles não nasceram aqui. Sempre dando esses indícios para o Pedro de que em algum momento ele faria alguma coisa. Apesar de tudo, não havia nenhuma prova de que Ronaldo iria tomar uma atitude drástica. A guarda ainda não estava decidida pela justiça. Assim, eles dividiam a responsabilidade. Foi então que mais um encontro de Ronaldo com os filhos iria acontecer, no feriado de carnaval. O dia que o destino de Luciene e os filhos iria mudar. Como havia sido combinado entre a Luciene e o Ronaldo, o homem veio até a casa onde a ex e os 2 filhos estavam morando. O combinado era o seguinte, que ele viria até aqui, buscaria as crianças e passaria o feriado de carnaval. A Luciene já desceu essas escadas junto com os 2 filhos. Aqui abaixo estava o carro parado na rua. As crianças entraram. Só que a Luciene precisava conversar com o Ronaldo. Isso porque ela precisava que ele comprasse alguns itens para a escola e também questão de alimentação para os filhos. Só que uma simples conversa acabou se traduzindo em uma grande briga. O Ronaldo ficou inconformado, não aceitava. A Luciene, de um outro lado, também ficou revoltada porque o próprio pai das crianças não queria arcar com as despesas dos filhos. Foi aí que a Luciene se descontrolou, começou a gritar, pedia a todo custo que o Ronaldo tivesse uma outra postura, um outro comportamento. Ela ficou tão revoltada que chegou a colocar a mão no carro, a bater no carro dele. O Ronaldo entendeu aquilo como uma ameaça e partiu desta atitude para uma fuga. Ele deu a volta, entrou no carro e deixou a Luciene do lado de fora. Ele fechou os vidros e, neste momento, ligou o veículo. As crianças sequer puderam despedir da mãe. Esta seria a última vez que ela veria os filhos. O Ronaldo fechou a porta, entrou no carro e foi embora. As crianças choravam bastante. E a Luciene, ela ficou aqui, no portão, olhando para fora, completamente desesperada. A mulher conta que se arrepende de ter se descontrolado, mas no fundo, a revolta foi para proteger os direitos dos filhos. Ela revela que durante os 4 meses que estava separada de Ronaldo, ele não cumpria com as responsabilidades de pai. Nunca pagou a pensão alimentícia dos meninos. Ele nunca ajudou as crianças em absolutamente nada. A desconfiança da Luciene de que havia algo estranho nos dias que se passaram ganhou força. Isso porque os contatos com os filhos começaram a ficar cada vez mais raros. Uma mãe conhece os filhos. Pelas mensagens ela sabia. Não eram eles falando com ela. Ronaldo e o filho mais velho não atendiam mais as ligações. Aí a primeira informação do paradeiro deles chegou. 8h20 da noite. Falei, Pedro, onde você tá, filho? Ele falou assim, mãe, a gente está em Itu, num camping. Eu falei, mas como vocês foram para Itu? Como assim? Ele falou, a gente está em Itu, quando domingo o pai entrega a gente. Foi o último contato que eu tive com meu filho. Começou aí a busca de Luciene pelo paradeiro dos filhos. Ela registrou um boletim de ocorrências por desaparecimento.
Luciene foi diversas vezes até a casa em que o ex morava com a mãe. Lá não encontrou ninguém. Desde então, o local está vazio. Ela pediu agilidade no processo de guarda, que já corria na justiça. Ronaldo chegou a comparecer em algumas audiências de conciliação e também do Conselho Tutelar, mas nunca devolveu os filhos. Veio uma esperança. Ronaldo se comprometeu a levar os filhos na escola e depois devolvê-los à mãe. A Luciene, ela estava contando aqui pra gente que o combinado daquela sexta-feira era que ela iria preparar as mochilas dos filhos e levaria até a escola. As mochilas estão aqui, do Pedro e do João, elas foram realmente preparadas. Só que a surpresa foi justamente da mãe, porque o combinado, como eu disse, era ela iria encontrar os filhos e o Ronaldo, e lá as crianças iriam estudar. Ela iria embora, as crianças ficariam na aula. Depois do horário, o Ronaldo iria voltar, buscar as crianças e devolvê-las à mãe no domingo, 3 dias depois. Só que as mochilas nunca foram entregues. Isso porque o Ronaldo não cumpriu o combinado. Sequer levou os filhos para a aula naquele dia. Aqui a Luciene está segurando, mostrando pra gente, inclusive, os cadernos de estudo dos dois. Esse aqui é do João, o nomezinho dele tá aqui. O primeiro ano é a série dele, o nome da professora, e esse aqui é o do Pedro. Para você, Luciene, como que é você vê isso aqui, a mochilinha dos dois, os cadernos, e você vê que foi justamente nesse momento onde toda a história da sua vida mudou? É dolorido demais. Não existe dor maior do que eu estou sentindo. É como se o chão estivesse aberto. Eu não tenho palavras para expressar a dor que eu estou sentindo, porque só quem é mãe vai saber entender a dor que eu estou sentindo. E tem também aqui, a casa foi mantida todo do jeito como eles saíram daqui, olha só, os brinquedinhos deles, tudo que eles mais gostavam ficou guardado aqui, esperando a volta dos dois. E para você, como mãe, ver isso tudo aqui e não tê-los é ainda mais difícil. Mais difícil olhar para as mochilinhas, o computador onde o João adorava jogar, esse cantinho onde o Pedro sentava, as coisinhas do João naquele cantinho, essa caixinha onde ficam os carrinhos do João, exatamente esse cantinho que o João tomava com os bonequinhos dele. É muito dolorido, é dolorido demais. Uma boa notícia em meio a todo o sofrimento para a mãe. A justiça concedeu a ela a guarda dos 2 filhos. E mais, determinou que Ronaldo devolvesse os pequenos. Caso não cumprisse a ordem judicial, a polícia deveria iniciar uma busca pelos 3, inclusive na casa onde ele morava. Mais uma vez, ele descumpriu. Você fica de pé, você tem que se manter de pé porque você tem um objetivo, que é encontrar os seus filhos, né? Mas é uma coisa que no momento que você para pensar, você fala, eu tô vivendo um pesadelo, né? Isso não é real para mim. Quanto mais o tempo passa, maior fica o desespero da professora Luciene. Ela teme que os filhos não estejam bem cuidados. E o pior, tem medo de que o Ronaldo já tenha levado Pedro e João para fora do país. Ele tem parentes no Mato Grosso, eu tenho medo de atravessar a fronteira. Bolívia, ele tem parentes no Paraná, tenho medo de atravessar a fronteira Paraguai. Um relacionamento que parecia um sonho. Luciene e Ronaldo se conheceram há 17 anos, mas ficaram 12 anos casados. Tudo parecia ir bem. Ele trabalhava como professor, assim como a esposa. Com o tempo, o relacionamento foi se desgastando. Com o nascimento dos 2 filhos, também surgiu a esperança de que tudo poderia ficar bem, mas isso não aconteceu. E aí começou a ficar desequilibrado o relacionamento por conta das finanças, né? Entrava também muita questão de bebida, ele bebia bastante e por conta disso a gente foi se desacertando.
Morávamos no fundo do quintal da minha sogra, então havia muita interferência familiar por parte da família dele, onde a minha família quase não tinha acesso à minha casa. Uma fase triste na história da mulher, algo que ela não esquece. Luciene se abre, revela que sofreu com o descaso do Ronaldo. Ele perdeu o emprego e passou a beber. Ela trabalhava para sustentar a casa e os filhos. Segundo ela, algumas vezes, Ronaldo a agrediu fisicamente. E o pior, na frente dos filhos. Diversas vezes ele foi agressivo comigo. Algumas vezes me agrediu fisicamente. O mais velho presenciou várias. Eu errei em não ter dado queixa dele, né? Algumas vezes. Nessas agressões, deixei passar e deixei. Sempre achei que ele pudesse melhorar, né? O relacionamento da Luciane e do Ronaldo já não era mais o mesmo. Ela estava cansada. As brigas eram frequentes, o sofrimento fazia parte, a felicidade não era mais a mesma. Os momentos bons cada vez mais eram raros. Mas um detalhe deixava a história para esta mãe ainda mais triste. Isso porque as discussões entre ela e o Ronaldo, que eram frequentes, muitas das vezes aconteciam na frente dos dois filhos, principalmente na frente do filho mais velho. Ele já tinha uma consciência de tudo o que estava acontecendo. Então, cansada de sofrer e não ver as oportunidades de retomar o casamento feliz de antes, foi então que a Luciene tomou uma atitude. Chamou o Ronaldo aqui no quarto do casal e eles assentaram para uma conversa. Só que a Luciene já tinha tentado terminar o relacionamento outras vezes e aquela não seria diferente. O Ronaldo ficou completamente descontrolado, não aceitava que a mulher saísse de casa. E depois de toda a discussão e de todas as tentativas, não só de conversa, mas também de término, o Ronaldo falou uma frase que a Luciene nunca vai se esquecer. Você pode ir embora, mas vai deixar tudo para trás. Daqui você não sai nem com aquilo que nós compramos durante os 12 anos de casamento e também não vai levar os nossos filhos. Foi aí que a Luciene pensou mais um pouco. Pensava em dar mais uma chance. Mas o sofrimento era tamanho que ela não aguentou. Luciene estava determinada. Não só não queria mais continuar casada, como queria distância do Ronaldo. Apesar disso, ela nunca proibiu contato entre pai e filhos. Deixou a casa apenas com roupas e pertences íntimos dela e dos filhos. Foi impedida até mesmo de levar o carro que tinha. Um término que deixaria marcas. Ele dizia para mim assim: você pode ir, mas as crianças ficam. E eu dizia para ele: eu jamais vou sair daqui sem as minhas crianças. Eu só saio daqui o dia que eu puder dar um lar para os meus filhos. E foi isso que eu fiz. E ele não aceitou. Tanto é que no dia da minha saída, ele chamou toda a família dele, não deixou que eu tirasse os objetos que nós compramos em comum acordo, em conjunto. O meu carro, que foi financiado no nome da minha sogra, eles não deixaram que eu tirasse da casa. Eles me deixaram literalmente sentada na sarjeta. Luciene e a avó dos pequenos cuidam dos brinquedos preferidos de João e Pedro, que ainda estão pela casa. Tudo deixado como eles gostavam. O cachorrinho dos dois irmãos faz a lembrança ser ainda maior. A dor de uma mãe que foi separada dos filhos que tanto ama. A revolta contra um pai que descumpriu uma decisão da justiça. A saudade que só aumenta. E agora, né, a justiça vai mandar a polícia atrás das crianças.